Então vamos lá, gente. Muito boa noite na nosso encontro de hoje, tá? E hoje, seguindo, dando sequência na nossa aula passada, eu trouxe um pouco sobre a nossa conexão com a fonte criadora, né? O que que é essa conexão, como que a gente se desprende desse processo desde que nós saímos, né, da fonte. E hoje eu trouxe um tema para se conectar também com tudo isso, que é os nossos guias, mentores e toda essa unidade que é chamado de fonte. Então, quem são os nossos guias? Quem são os nossos mentores? Eles são seres, entre aspas, né? Eles não são seres externos, separados de nós. Eles são como se fossem consciências que escolhem caminhar junto a todos nós. E eles têm a função de nos oferecer direção, amparo, eles nos ajudam a nos lembrar da nossa essência. Então, esse é o papel principal dos nossos guias, dos nossos mentores. Alguns são mais fraternos, que são aqueles nossos irmãos de alma. Outros podem ser os nossos ancestrais. Outros podem ser seres cósmicos que acabam vibrando na nossa mesma frequência e que estão muitas vezes conectados também à nossa missão de alma. Então, cada um dos nossos guias, dos nossos mentores, ele também, assim como nós, é uma extensão do eu superior. Ele também está conectado ao nosso eu superior. E ele traz, na grande maioria das vezes, aspectos de nós mesmos que já estão mais evoluídos, mais preparados e que estão e se encontram em outros níveis. Então, logo a gente começa a entender e compreender que os nossos guias, os nossos mentores, eles são fractais de nós mesmos. Assim como a nossa alma um dia se fractalizou, foi descendo lá da fonte, ela foi se separando em diferentes realidades, em diferentes tempos, parte dos nossos fractais, eles também já trilharam esse caminho que hoje nós estamos trilhando. Então, o que que os nossos mentores, os nossos fractais, eles fazem? Eles se colocam nessa posição para vir nos auxiliar, nos ajudar. Eles vêm em versões nossas que muitas vezes já alcançaram essa sabedoria em determinados aspectos, sejam eles espirituais, físicos, enfim. E por isso, quando nós de fato recebemos uma orientação de um guia, é você mesmo. É você mesmo falando com você mesmo. Só que você só está sendo lembrado de algo que você já sabe. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa teoria de que o meu anjo da guarda era uma versão minha já evoluída, eu falei, não é possível, não é possível. Mas hoje, essa frase que eu ouvi há talvez uns 8, 9 anos atrás, nunca fez tão sentido, porque eu já tinha sido avisada que, na verdade, o meu anjo da guarda era eu mesma, mas em outra frequência. Então, né, os nossos guias, eles estão aqui para nos lembrar aquilo que nós já sabemos sobre nós mesmos. Não existe uma separação real entre nós e eles. Nossos irmãos de alma, a fonte criadora, os nossos irmãos cósmicos, na verdade, é como se fosse tudo farinha do mesmo saco, né? Somos gotas de todo um mesmo oceano, somos apenas expressões diferentes dessa mesma consciência, dessa mesma fonte. Então, qual que é o processo? Quando nós nos conectamos aos nossos mentores, a gente está se conectando com uma parte daquele todo infinito que ressoa com o que nós mais precisamos integrar nesse momento, nesse aqui e nesse agora. E como, né? Como que eles se comunicam com você, comigo, a todo momento? Muitas vezes através de sensações sutis, intuições, sonhos, aquelas tais sincronicidades, as coincidências que acontecem na nossa vida. Isso tudo são as comunicações de forma, às vezes, que podem ser até meio banais, porque às vezes é tão pequeno que a gente nem percebe. E muitas vezes é aquela voz que fica falando na nossa cabeça, que vai se manifestando no nosso silêncio.
E o importante, gente, não é, ouvir vozes, nossa, tem que ser claro. Tem gente que espera isso, né? Espera aquela clareza, igual você tá ouvindo uma música que você entende, compreende todas as palavras, ou você quer ver todas as imagens lindas, maravilhosas, perfeitas. E não é isso. Isso às vezes a gente coloca muita expectativa, cria muita expectativa sobre algo que não é assim que vai acontecer. O que nós precisamos entender e compreender é sentir essa vibração do amor, sentir através do nosso cardíaco e entender que isso vem de algo maior, que é um guia que está ali nos acompanhando e trazendo toda essa intuição, toda essa mensagem para nós. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, poxa, é uma transição planetária. Tem sido um movimento gigantesco. Vocês estão sentindo, todo mundo está sentindo, até quem não tem mediunidade, quem não tem essa. Ai, mas eu tenho uma conexão mais, né, aprimorada com a espiritualidade. Até essas pessoas estão sentindo como as coisas estão diferentes. Então, nesse momento, os nossos mentores, os nossos irmãos, os nossos fractais de alma eles acabam estando ainda mais próximos e ativos do que nós imaginamos. Não porque o plano espiritual está mais acessível, porque a humanidade se abriu mais para isso, mas sim porque é um momento de muitas mudanças, é um momento onde principalmente vocês que estão aqui estão de fato mais abertos e estão mais preparados para reconhecer essa presença ou essas presenças no dia a dia de vocês. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um chamado para que nós possamos lembrar que não estamos sozinhos, que todos os nossos passos, eles estão sim sendo sustentados por essas consciências que vibram conosco em direção a essa unidade. Porque qual que é o propósito? É voltar para a fonte. É se lembrar quem você realmente é e poder se conectar com aquilo que tudo é. A fonte criadora. Ah, então eu tenho que focar agora e quero fazer de tudo para conectar com a fonte. Vamos lá, alecrenzinhos, né? Nós estamos aqui, nesse momento, vivendo uma experiência terrestre, então, nós também precisamos aproveitar e viver essa experiência. Porque se fosse para estar lá, a gente nem teria vindo. Então, por algum motivo nós viemos, vamos aproveitar essa vivência no mais que pudermos, né? E então, na hora que voltar, a gente tem essa conexão, né? De volta com a fonte. Por quê? Porque já lembramos quem somos. Já sabemos que, sim, somos seres da fonte e etc, etc, etc. Vi que surgiu uma pergunta aqui, Duni, uma pergunta. Quando algumas pessoas falam, Deus falou comigo, ou tomam decisões porque Deus falou e mostrou o caminho. Tenho curiosidade sobre isso. De fato, cada pessoa dentro da sua crença, né, dentro daquilo que acredita, vai dar um nome. Então, as pessoas que são mais conectadas, às vezes, à religião católica, até mesmo evangélica e tudo mais, que não acreditam muito nesse universo espiritual, elas acabam falando que Deus as contactou, que Deus falou com elas. Mas o que é o Deus, na verdade? É um fractal dela mesmo, talvez mais evoluído, e que faz essa ponte, essa conexão. Então, sempre que dentro de uma crença religiosa, né? A pessoa tem uma crença, tem um dogma, ela segue um caminho, a espiritualidade ela vai buscar se conectar com essa pessoa dentro daquilo que ela acredita. Então, se ela acredita que é Deus falando com ela, né, que é uma fonte, por quê? Porque ela é Deus também. Se a gente partir daquele pressuposto de que todos nós somos deuses, então ela tá falando realmente com Deus, ela tá falando com o fractal dela, que é dessa fonte, que é desse Deus. Então, não deixa de ser uma mentira, né? É uma verdade. Por quê? Porque ela está realmente em contato com essa espiritualidade, e essa espiritualidade vai encontrar um caminho de conversar com ela. Eu mesma, quando eu vejo em igrejas, às vezes esses cultos, padres, pastores, enfim, essas pessoas que conduzem, né, os cultos religiosos e que às vezes não acreditam na espiritualidade como nós acreditamos, eu vejo tudo isso e eu penso, caramba.
olha o potencial mediúnico que esse padre, que esse pastor, ele tem. Por quê? Porque de fato a conexão dele com a espiritualidade é muito grandiosa. Claro, ele está aprisionado muitas vezes em ritualísticas, em crenças, em dogmas. Tem prisões mentais, né, que são os tais dos bolsões que a gente chama. Mas de fato ele tem uma conexão muito grande. Ele tem uma mediunidade e isso acaba sendo sim uma ponte entre ele e essa espiritualidade. E aí cada um vai chamar do jeito que preferir. Então, eu acredito muito, tá, Bru? Falando aí nisso que você falou, né, trazendo essa pergunta, que sim, as pessoas elas têm essa conexão e que, no fundo, tudo faz parte do divino. Todos nós somos deuses. E somos deuses encarnados, somos parte da fonte. Faz sentido?